Primeiramente, nós agradecemos a presença da imprensa, de todos os órgãos aí de comunicação, de toda a mídia, nessa ação tão importante para a sociedade manauara. Nós estamos aqui com a doutora Sheila Andrade, aqui ao meu lado direito, inclusive só poderia ser ela, que é a única mulher presente aqui conosco, que é a titular da 81ª Promotoria especializada na defesa do consumidor, defesa e proteção do consumidor. Estamos aqui com o Dr. Pedro Malta, representante do PROCON Amazonas, representando aqui o Dr. Jalil Frage, que é o titular do PROCON Amazonas, Dr. Nicolas Gomes, que é o nosso diretor aqui do PROCON Manaus, a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, e eu, Rodrigo Guedes, responsável pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor. Nós estaremos ajuizando hoje uma ação civil pública, na qual nós pedimos uma tutela antecipada, posteriormente a mim, todos vão se pronunciar aqui também, uma tutela antecipada, uma medida liminar da Justiça, para que seja concedida a redução no preço da gasolina que é vendida nas bombas. Nós estamos pedindo essa medida envolvendo as distribuidoras e os postos de combustíveis, que são responsáveis pela revenda. A Petrobras faz a produção, as distribuidoras, obviamente, a distribuição, e os postos a revenda. A gente entende de uma forma muito clara que os postos não tem como reduzir o preço se as distribuidoras também não reduzirem, senão eles vão arcar sozinhos com a redução. E as distribuidoras, mantendo o preço, vão pressionar somente a eles. Por isso que a gente está pedindo, colocando no polo passivo dessa ação civil pública, todos os postos da cidade, porque todos estão variando aí de 4,55 a 4,59, mas também todas as distribuidoras. Vale ressaltar que essa ação que nós estamos protocolando hoje, com esses órgãos aqui, ela possui 68 laudas, 68 páginas. E a gente realmente teve muito cuidado, muito critério em escrevê-la a várias mãos. Fomos nós mesmos que ficamos responsáveis por ela, porque ela precisa ser, e ela está, a nosso ver, extremamente cirúrgica. A gente teria que ver certamente todas as questões processuais para, por exemplo, a ação não padecer de um vício formal processual. Então, tudo a gente procurou dirimir, debatendo, discutindo, e essa é a ação mais importante, porque nós estamos ingressando com ela, ajuizando ela, justamente porque nós, até agora, fizemos todas as medidas administrativas que nos cabem e o preço continua o mesmo. Lembrando que nós, os órgãos, tanto o órgão ministerial quanto os órgãos do Poder Executivo, que somos nós, os PROCONs, ou a Defensoria, que está também nessa ACP, que é signatária, não tem o poder de determinar a redução do preço. Então, só quem tem esse poder é o Poder Judiciário, só quem tem essa possibilidade legal, como última instância, última rácio, que a gente chama na linguagem jurídica, é o Poder Judiciário. Então, nós estamos pedindo que seja equivalente, que haja uma paridade entre o preço praticado pelas distribuidoras e os postos ao preço que foi anunciado e já está sendo praticado pela Petrobras, que é de 14,56. Obviamente que o juízo pode determinar de acordo com o seu entendimento. Então, nós estamos muito empenhados nisso. Eu quero particularmente agradecer o Ministério Público, através da doutora Sheila Andrade. Em agosto, nós fizemos uma representação aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, inclusive o Ministério Público, e ela tem trabalhado bastante nessa pauta, porque há muitas questões envolvidas nisso. Então, de forma alguma, isso está parado, muito pelo contrário. A gente está fazendo de tudo possível, inclusive de uma forma inédita no Brasil, porque nós, como militantes da área da defesa do consumidor, nós obviamente que nós temos ciência
do que acontece no resto do Brasil, porque a gente precisa verificar a ação de outros órgãos, de outros estados. E em nenhum lugar do Brasil há uma ação tão contundente, efetiva e, inclusive, sistemática, envolvendo tantos órgãos como o nosso. Então, essa é a ação mais forte que nós estamos fazendo e nós acreditamos sim na justiça, nós acreditamos que ela está muito embasada para que haja o deferimento do pedido de tutela antecipada em 24 horas. Eu, particularmente, para fazer isso, tutela de urgência, consultei o prefeito Arthur, que nos deu ampla liberdade, como sempre, e o Dr. Jalil, certamente o governador do estado, vice-governador, e nós temos muito embasamento para estar fazendo essa ação, porque nós já tentamos de tudo, as ações sem prejuízo, vou já passar para vocês, sem prejuízo, inclusive, de todas as nossas ações que continuam andando, as nossas autuações, as nossas fiscalizações, o inquérito civil do Ministério Público que está tramitando, inclusive bastante avançado, todos os nossos processos administrativos e sancionatórios continuam, a gente vai dar, inclusive, muita celeridade a isso. Essa ação não anula nada do que a gente fez. Nós saímos, de fato, a nossa ação foi tão importante que nós saímos da gasolina mais cara e chegamos à mais barata do Brasil. Óbvio que agora não está mais, mas foi uma vitória, sim, da união dos nossos órgãos. Então, eu quero passar a palavra à doutora Sheila Andrade, depois vou fazer outras considerações com base nas perguntas de vocês, mas a gente entende que essa é a ação mais cirúrgica, mais importante que nós estamos fazendo, porque nós estamos recorrendo a quem tem de fato, inclusive demorou alguns dias porque a gente precisava fazer muito bem instruída para formar o juízo de valor do juízo competente, e a gente, mesmo que cada dia seja ruim para cada cidadão que abastece, a gente não poderia falhar no nosso entendimento do que a gente precisava instruir no processo. Então, realmente, essa é a ação que nós vimos como a última possibilidade, já que tudo que a gente fez até agora, nesse momento, com base nessas últimas reduções, ainda não resultou na redução nas bombas e nas distribuidoras, que é o que mais interessa ao consumidor final, certamente é que chegue lá no momento em que ele vai abastecer. Só uma pergunta rapidinho, quantos postos vocês envolveram nesse servidores, todos eles, ou são quantos? 195 postos, 6 distribuidoras e o sindicato representativo da classe. 195 postos, 6 distribuidoras e o sindicato que representa a classe. Bem, meu bom dia a todos. Em primeiro lugar, reiterando as palavras do Dr. Rodrigo, agradecer a presença da imprensa. Vocês têm sido grandes parceiros dos órgãos de defesa do consumidor em todas as nossas ações. Esse é um trabalho que realmente tem sido feito em grupo, dentro de um espírito de solidariedade, enfim, sempre buscando o que se pode fazer de melhor para atender a coletividade de consumidores. O Ministério Público, desde o ano de 2018, a partir do momento em que houve a representação por parte do Procon Manaus, nós instauramos o inquérito civil, cujo objeto realmente se trata de investigar esse tema que é tão importante, né, que seria a questão da comercialização de eventuais violações na comercialização de combustível aqui na cidade de Manaus. O que vem nos preocupando, notadamente, é que todas as medidas de caráter administrativo já foram adotadas pelos órgãos, né? No âmbito do Ministério Público, nós, inclusive, expedimos uma recomendação, que eu acho que foi do conhecimento dos senhores, em conjunto com a Defensoria Pública, que também é nossa parceira nesse tema, e, enfim, essa recomendação, ela foi encaminhada aos PROCONs para que eles fiscalizassem o seu cumprimento, e o que nos surpreendeu foi que praticamente ela se tornou inócua, ou seja, no primeiro momento surtiu até aqui um resultado, houve uma redução, isso foi bem percebido, né, pela comunidade, mas posteriormente voltou-se a uma situação que nós entendemos que ela já não cabe mais dentro aqui dessa questão da revenda dos combustíveis, né? Por outro lado, também, nós participamos em uma reunião em Brasília, aliás, no Rio de Janeiro, a convite da ANP,
E nessa reunião esse tema também foi tratado, inclusive a própria CPI aqui dos combustíveis da Assembleia Estadual, que também tem feito um trabalho muito importante, ou seja, de percepção de todos que vários órgãos e instituições estão sim com esse tema como uma pauta do dia, na ordem do dia, né? Então, claro que um tema dessa magnitude merece uma resposta de pronto, uma vez que a população quase que diariamente, através das redes sociais, vem demonstrando a sua insatisfação. O que se persegue realmente através do ajuizamento dessa ação civil pública? Nós queremos sim uma manifestação da justiça no sentido de que percentuais de redução foram aplicados, né, e o consumidor, ao abastecer seu veículo na bomba, ele não os percebeu. Então, o que se quer é que realmente essa redução que foi aplicada através de portarias, enfim, devidamente, legalmente aplicada, ela possa chegar, ter a sua concretude, né, a partir do momento em que ao consumidor, aquele que vai até uma bomba abastecer seu veículo, possa ter essa percepção e, principalmente, no âmbito da defesa do consumidor, ele possa também ter o seu direito de escolha. Então, nós percebemos isso através das constatações e, enfim, da investigação propriamente dita, que o consumidor vem sendo cerceado nesse seu direito de escolha. Isso é uma violação muito grave, uma vez que com o alinhamento de preços, a gente percebe que, ao chegar na bomba para abastecer seu veículo, ele encontra no posto A, posto B, posto C, ele pode trafegar mais de 1 quilômetro ou 2 quilômetros e o preço é o mesmo. Então, claro que isso em tese não se configura crime, nós sabemos disso, né? Nós vivemos num mercado de livre concorrência, enfim, a ordem econômica está valendo para todos, mas a partir do momento em que se percebe essa violação no que diz respeito ao exercício do direito de escolha do consumidor, nós temos sim que agir, e o nosso instrumento hoje é o ajuizamento dessa ação civil pública. Nós estamos muito confiantes, esperamos sim que o Poder Judiciário seja sensível a esse tema, uma vez que é um tema que alcança toda a coletividade. Todos nós precisamos sim desse bem, que é um bem de natureza essencial, que é a utilização do combustível, quer quem tenha veículo, quer quem não tenha, quer quem se utilize de outros modais de transporte, enfim. É um tema que atinge a todos, inclusive na questão de produtos e serviços. Diante disso, nós não teríamos como ficar inertes, né, a essa situação que nós entendemos ser uma situação de ilegalidade e de violação ao direito dos consumidores. Né? Muito obrigada. Doutor Pedro? Hoje não. É uma tutela de urgência, então acho que seria que julgar de uma maneira mais célere, mas teria um prazo de 24 horas. O nosso pedido, sim, é nesse prazo, mas isso fica a critério também do juiz. Então, o pedido, na verdade, que em 24 horas seja julgado, que em 24 horas já baixem os preços. Que haja essa aplicação desse percentual de redução. E aí ficaria em R$3,90, é isso? Aí a depender do preço comercializado, né, por cada posto. 4,58, aí diminuiria 14. Existem aspectos técnicos que nós estamos deixando a critério do magistrado, porque essa questão da execução da medida, da aplicação da medida, né? Então, nós de percentuais, há que se ter uma flexibilidade. Nós não podemos também amarrar um número de tal modo que também viabilize a própria análise pelo Poder Judiciário desse tema, que nós sabemos que é um tema muito complexo. Então, nós fizemos uma estimativa com base no que já foi aplicado em termos de redução. Né? Então, nós não temos como dizer, nesse primeiro momento, que vai ser esse percentual, caso haja um deferimento, uma decisão favorável. Né? Então, nós temos que deixar isso a critério também do magistrado que for fazer a análise do nosso pedido. Doutora Sheila, em caso de acatamento, qual é a multa prevista? O arbitramento do juiz. Só um minutinho, deixa ele responder que a parte... Em caso de descumprimento, a multa seria arbitrada pelo juiz. Né? A gente deixou a critério do magistrado a mensuração, o quanto indenizatório sobre essa multa pelo magistrado. Caso de sentença. Doutor, a gente já tem outros casos de multa, postos de gasolina. Agora, esses postos, eles já pagaram alguma vez alguma multa
tanto aplicada pela SEDEC, e quanto já pagaram até hoje? Porque a gente sempre vê, vai ser multado, mas paga-se. Já autuamos vários postos. Já autuamos. Só para explicar isso, certamente é uma das principais dúvidas, principalmente dos dois PROCON, né, doutor Pedro? Certamente é uma das principais dúvidas da sociedade. No momento em que a gente autua, inicia-se, na verdade, um processo administrativo sancionatório, que, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo Decreto 2181, que é o decreto que regulamenta o CDC, e a própria Constituição Federal, ela dá o direito de defesa. Então, esse processo administrativo sancionatório, ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo de duração, permite julgamento aqui em sede do PROCON Manaus, quanto do PROCON Amazonas, a decisão em primeira instância e a decisão em segunda instância. Findadas essas duas etapas do processo administrativo sancionatório e condenado, qualquer agente econômico, não estou falando só de postos ou distribuidores, qualquer um supermercado, por exemplo, nós encaminhamos e condenados, por exemplo, a Procuradoria-Geral do município para que ela inscreva aquela dívida na dívida pública, na vara da Fazenda Pública, né, para que seja... Da dívida ativa, desculpa, para que seja cobrado judicialmente, exatamente. Então, isso está acontecendo e vai acontecer. Óbvio que eles têm o direito de, primeiramente, recorrer, um direito constitucional garantido a eles, o direito da ampla defesa, contraditório, e também eles podem simplesmente não pagar aqui em sede do PROCON, mas a Justiça vai cobrar. Só que, por que nós estamos pedindo, ajuizando a ACP e pedindo a tutela antecipada? Porque a condenação em si não traz o benefício para a sociedade, direto, para o consumidor. Então, os nossos processos administrativos, tanto do PROCON Manaus, quanto do PROCON Amazonas, eles vão continuar, só que eles têm média de duração 3 meses, 4 meses, e o preço está sendo afetado hoje, a população. Não dá para esperar. O cidadão não pode esperar. A pessoa que está abastecendo hoje, nesse momento agora da coletiva, ela está abastecendo a um preço que nós entendemos que há essa assimetria de transmissão de preços, que é um termo técnico utilizado pela ANP. É um termo técnico, a ATP é um termo técnico que significa o seguinte, que não está sendo condizente o preço praticado na refinaria para o preço que está sendo praticado nas bombas. A refinaria reduziu e nas bombas, nos postos ou na cadeia de distribuição e revenda não está sendo praticada. Então, por que nós estamos ingressando? Eu reitero a vocês, porque o nosso processo administrativo sancionatório, que continua no PROCON Amazonas, ele está tramitando. E, havendo a condenação, eles vão ter que recolher esses valores à Justiça. Só que o consumidor, isso não interessa agora para o consumidor. O que interessa para o consumidor, óbvio, que a sociedade quer respostas, a sociedade quer que as leis sejam cumpridas, e a gente está executando a lei nesse momento do processo administrativo sancionatório. Mas o que interessa é a redução imediata. Então, uma coisa não prejudica em absolutamente nada a outra, tanto que o inquérito civil do Ministério Público continua tramitando, inclusive nós temos absoluta confiança no Ministério Público, é o nosso parceiro de primeira ordem, junto com a Defensoria, parceiro dos PROCONs, não é, doutor Pedro? E nós acreditamos muito no poder na intenção realmente do Ministério Público, que ele está conduzindo com muita seriedade. Agora, óbvio, um assunto extremamente complexo, que, só para vocês terem uma ideia, o próprio processo judicial que já existe e não impede as investigações do atual momento, ele iniciou-se em 2003, nós estamos em 2019 e ele ainda está tramitando. Houveram 2 condenações em primeira instância no ano de 2007, pela prática sim de cartel, depois a confirmação em 2011 pelo Tribunal Regional Federal da primeira região, nosso Tribunal Regional Federal aqui, mas ainda está em sede recursal, em apelação civil. Então é muito complexo, o processo mesmo em si tem 16 anos, vocês imaginam, e é um problema do país inteiro, não é só aqui. Muita gente, inclusive, acha que
talvez por não poder de alguma forma acompanhar como é que está, mas não é a exclusividade daqui. No Sul, ontem fiz a consulta dos preços no Brasil inteiro e essa média de preços. Eu acho que a doutora Sheila aqui foi muito cirúrgica. Nós estamos ingressando com essa ACP porque o que está acontecendo nesse momento na cidade de Manaus não permite ao consumidor o poder de escolha. Se tivesse, por exemplo, 70% dos postos a esse valor, R$ 4,55, R$ 4,59, mas tivesse 30% a R$ 4,25, R$ 4,18, R$ 4,14, aí também cabe ao consumidor esse dever, inclusive para benefício próprio, esse dever de procurar preços, né? Esse também é um dever do consumidor, mas não, estão todos idênticos. O mais barato está R$ 4,55 e a maioria R$ 4,58, R$ 4,59. Então, essa similaridade demonstra, e aí quem tem que dizer como palavra final também é o Poder Judiciário, em sede de investigação de ação judicial criminal, mas demonstra uma anormalidade do mercado, que nós só tivemos agora para reaver o direito da população, que nós entendemos ter direito a um preço mais condizente com o que está sendo praticado com a Petrobras. Nós vimos a ACP como o último instrumento, porque só quem tem o poder de determinar qualquer tipo de redução com a palavra final é só o Poder Judiciário. Nós, o Ministério Público, o PROCON estadual, a Defensoria, não tem esse poder legal de dizer você tem que praticar tal preço. Então nós estamos recorrendo a quem de fato tem o poder. Tem uma pergunta para a promotora e para o senhor, secretário. Vocês, dentre as inúmeras papeladas, documentações que vocês conseguiram, vocês verificaram se distribuidoras podem ser donas de postos e, se não podem, por que familiares de donos de distribuidoras são as pessoas como sócio-proprietárias desses postos. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bem, em relação a esse tema, nós fizemos já uma representação, um expediente, né, para a nossa Procuradora-Geral, a doutora Leda Mara, relatando todos esses fatos, inclusive para que realmente no âmbito do Ministério Público haja uma investigação de modo mais aprofundado, porque nós sabemos da complexidade, né, e essa investigação ela não teria como transcorrer na promotoria de uma das promotorias de defesa do consumidor, porque uma vez que envolveria a utilização de outras técnicas, né, como interceptação telefônica, quebra de sigilo, enfim, né, para que esse tema possa ser devidamente explorado e apurado, para que não se pratique também nenhum ato de leviandagem, você acusar A, ou B, ou C, ou dar nomes mesmo a esses fornecedores, né? Então nós precisamos ter muita cautela no tratamento desse tema. Por isso que na própria ação, no bojo da ação, nós não abordamos, isso a imprensa também nos cobra, e as redes sociais, há cartel, não há cartel, então nós não podemos afirmar isso, porque isso seria um ato até irresponsável de nossa parte, né? Isso poderia redundar também até numa eventual responsabilização. Então, para que se configure a prática de cartel, a comercialização com essa natureza, né, há necessidade sim de uma investigação de natureza criminal, né? Isso em alguns outros estados, a própria ANP, no seminário que nós estivemos lá no Rio, disse, por exemplo, no Espírito Santo, para que eles conseguissem demonstrar, eles demoraram 2 anos. Então, para vocês perceberem o quanto que é complexo, o quanto que o simples alinhamento pode ou não configurar essa prática. Então, nós devemos ter muito cuidado com tratar desse tema. O que nós estamos buscando nessa ação é assegurar aquilo que realmente é de conhecimento público. Houve, sim, percentuais de redução e nós queremos saber por que esses percentuais não foram efetivamente, né, percebidos pelos usuários, né, ao adquirir o produto. Então, é isso que se persegue. Nesse primeiro momento, para que seja assegurado ao consumidor o exercício, o direito para que ele possa escolher se ele vai abastecer no posto A, no posto B ou no posto C. E isso nós percebemos que hoje, nós sabemos que hoje isso é um fato, que o consumidor não tem essa escolha, está sendo cerceado. Então, é contra esse tipo de situação que nós
através dessa ação, nós queremos que isso seja modificado e que nós possamos obter uma decisão favorável, enfim, dar as respostas que a sociedade tanto nos cobra. Só um minuto, só respondendo, Patrick, a sua pergunta. Nós temos aqui 195 postos. Se um proprietário de posto, vamos supor, nesse momento agora, hoje é o dia 4 de julho, se ele está a 4,59, eu não tenho como dizer se ali é fruto do cartel. Pode ser e pode não ser. Você entendeu? Uma das ações que mais nos cobraram aqui em sede dos PROCONs, nos cobram muito, né, doutor Pedro? Por exemplo, interdição do posto. Vamos supor, nesse momento todos da cidade estão a esse preço. Eu teria que interditar todos. E ninguém abastece. Eu paro a cidade. Eu estaria sendo justo, eu chego, por exemplo, até cabe nas medidas administrativas dos PROCONs. A gente tem essa atribuição. Eu chego para um posto, você está interditado por esse preço, R$ 4,59, sem uma investigação, sem nada. E aí todos os outros estão livres, vendendo. Eu estaria sendo justo? A doutora Sheila também foi precisa ao dizer que nós temos que ser muito responsáveis na defesa do consumidor e falando enquanto o órgão que representa de forma indireta, nós não fomos eleitos para isso, mas representa sim a população e a coletividade, nós não podemos fazer firula. A gente não quer fazer sensacionalismo, espetacularização. Tanto que, sendo cobrados, e faz parte, isso daí não tem problema nenhum, nós procuramos fazer essa ação com muita acurácia, porque não podia ter um erro processual que inviabilizasse a petição. Lógico, o juízo vai analisar tudo, e nós não estamos pré-julgamento. A gente acredita realmente que ela está muito bem embasada, não é, doutor? Não só pelos fatos notórios de conhecimento público, mas por tudo que nós relatamos aqui, que envolve essa assimetria de transmissão de preço. Então, nessa ação, a gente não está querendo que o juízo, até porque não é a competência da ação do juízo que analisa uma ação civil pública, dizer se há ou não há cartel, porque isso está tramitando um processo na Justiça, isso tem um inquérito civil e no Ministério Público, tem uma CPI, inclusive, que nós apoiamos e temos confiança de que, não só confiança, mas esperança de que ela vai dar encaminhamentos, até porque tem instrumentos muito incisivos para isso, vai dar respostas efetivas à CPI que foi proposta pelo deputado Álvaro Campelo, e a gente acredita que essa outra parte criminal, a gente acredita que ela vai ter um desfecho que se for o caso de achar todos os elementos, porque para a prática do cartel tem que ser demonstrada a combinação em si. Algum dono de posto, isso eu falo com base na militância nessa área da defesa do consumidor, pode simplesmente estabelecer por vários motivos. Porque ele viu os outros botando, ele tem medo, não sei, medo de qualquer coisa, e ele estabeleceu, mas não significa necessariamente que 195 donos de postos sentam ali numa mesa. Pode haver uma quantidade, a Justiça condenou 13, em primeira instância, segunda instância, mas a Justiça tem que concluir. Inclusive, nós pedimos encarecidamente que esse processo tenha um desfecho. É isso que a gente pede, que a Justiça seja feita através do julgamento desse processo. Pedro? Doutor Pedro Malta, você quer? Não? Já foi dito. Individualmente, por favor. Pessoal aqui está ação, né? Você pode vir aqui na frente, por favor, mas a gente faz uma coisa pra frente, Por favor, você pode vir aqui na frente, por favor. Todos os vidros. Esse é o papel, essa é a ação civil.
Você está acompanhando aqui pelo Amazonas Atual as informações sobre a entrada de uma ação civil pública contra postos de combustíveis. Vamos ouvir o que está dizendo o secretário da Prefeitura de Manaus. Reduzido em 24 horas, só que fica a critério do juízo. Ele pode analisar, ele pode buscar, até no pedido de tutela antecipada, ele pode buscar outras informações, depende do juízo. Só que nós estamos pedindo, a partir do momento do nosso ingresso, que é hoje, já está pronta, vamos fazer agora, no prazo de 24 horas. Só que não vincula o juiz, ele pode decidir de acordo com o seu convencimento. Essa ação pública está indo para quem, na verdade? Qual é o alvo? São as distribuidoras, os postos ou os dois? Os dois. A gente entende claramente que o posto compra da distribuidora. O posto não compra de forma alguma da refinaria. Ele é obrigado, pela lei do petróleo, lei 9.478, a comprar da distribuidora. Então, ele não tem como reduzir se a distribuidora não reduzir. Então, nós estamos pedindo essa redução na cadeia. Primeiramente, as distribuidoras e que, posteriormente, os postos pratiquem também para que chegue a quem interessa, que é o consumidor. Em uma fiscalização, vocês perceberam algum tipo de cartel aqui na cidade, o que vocês estavam verificando? Isso é claro e notório, todo cidadão sabe que os preços são idênticos. Há uma condenação por cartel em primeira instância na Justiça Federal, no ano de 2007, e na segunda instância também, e o processo está tramitando. E tem uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e também outras investigações, por exemplo, do Ministério Público, em sede de inquérito civil, que a gente tem toda a confiança. Então, essa parte, como se trata de um crime, a gente espera que nós somos órgão executivo, nós aguardamos o desfecho desses processos e que ele seja julgado o quanto antes, porque a população não pode esperar mais. O processo realmente tem uma duração muito longa, já de 16 anos, e acho que o mais importante é ele ser julgado. Se o processo for julgado, aí quem tem a palavra realmente para determinar isso, dizer, pela atribuição constitucional, que é o Poder Judiciário, encerraria aí essa dúvida constante de todos. E quem está, porque pode ter postos que estão e podem ter postos que não estão. Distribuidora que estão e distribuidora que não estão. Então, a justiça dizer quem está, de fato, se estão praticando esse ato que está previsto na Lei 8.137. E essa ação civil pública está sendo proposta pelo PROCON Manaus, pelo PROCON Amazonas, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e a Defensoria Pública do Estado também, que integram a Força Tarefa de Defesa do Consumidor. O senhor poderia detalhar o que consta nesse documento? O que tem dentro dessa ação, para a gente entender o conteúdo mesmo? Nós estamos pedindo o que interessa, que é a redução, conforme a redução da Petrobras. Nós não estamos trabalhando aqui a questão criminal. A gente quer que o benefício chegue imediatamente ao consumidor. A redução praticada pela Petrobras. O que a gente quer realmente é uma paridade. Não há tabelamento de preços, não há a obrigação de ser A, B ou C o preço. Mas a gente quer que seja paritário com a Petrobras. Se a Petrobras está praticando reduções, que pelo menos se iguale em algo razoável. Esse é o nosso pedido, por isso que nós estamos pedindo a tutela antecipada, para que seja julgado imediatamente. E esse é o último instrumento que nós dispomos enquanto órgãos de defesa do consumidor, porque só quem tem o poder de determinar é o Poder Judiciário. Obrigada, secretário. Até porque a questão do custo. O senhor pode trocar com Não, pode ficar tranquilo. nossa câmera, a gente não consegue. É só para dar um adentro aqui dando continuidade no que o doutor estava falando aqui, existe também a diferença de custo de cada posto, né? Então, essa margem de lucro de cada posto, ela se baseia em cima do que o custo do posto representa. Então, tem posto que tem um custo muito alto, o preço tenderia a ser um pouco mais alto, e tem postos aqui na cidade que tem um custo bem mais baixo, que poderia ter essa redução mais latente para o consumidor. E aí o PROCON Amazonas, juntamente com toda a Força Tarefa, apoia essa redução e estamos buscando ela nessa ação. No caso, isso permitiria, por exemplo, a livre concorrência, né? Exatamente. O consumidor poder escolher onde abastecer. Né? E ele teria esse direito de escolher onde ele abasteceria, se ele queria um posto com um custo agregado ou um preço menor. Obrigada. A gente não tem escolha. Com
já chegou por aqui também, Sheila Andrade, ela vai se posicionar um pouquinho para lá, para atender as pessoas. Não, MPA. Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que foi solicitado e muito do que foi escrito, né, no documento, na verdade, deixou margem para que o magistrado realmente fizesse algumas decisões, como, por exemplo, quando começaria e também quanto ficaria o preço. Né? O que essa ação pretende, movida pelos órgãos de defesa do consumidor, além, claro, de combater essa assimetria na transmissão de preços, nós também queremos que haja essa manifestação favorável no sentido de que todos os percentuais de redução de preço que foram aplicados, que foram concedidos pela Petrobras, também sejam aplicados para esses fornecedores, para que eles possam, sim, de alguma maneira, para que o consumidor possa perceber que houve uma redução ao abastecer seu veículo nas bombas. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque foi 14,5% mais ou menos. 14,56%. Mas não dá para também delimitar e dizer que eles têm que ficar 14%? Sim, em relação a esse percentual, há que se deixar, claro, uma margem para que o próprio magistrado possa analisar. Inclusive, nós solicitamos no bojo da ação a apresentação de relatórios, né, por parte dos postos e das distribuidoras em relação aos seus custos. Então, com base nesses relatórios e planilhas de custos, claro que o magistrado ficará à vontade para aplicar o percentual que entender ser razoável e em conformidade com a lei. Eu queria que a senhora, aproveitar que a senhora é da área do Ministério Público, que a senhora pudesse explicar para a gente melhor o que é essa tutela de urgência, né? O que isso significa para que a população possa entender? A tutela de urgência é uma medida, né, de caráter processual, na qual o magistrado pode, então, se manifestar, né, de imediato e, assegurando-se desse modo, garantir o pedido, né, e de alguma maneira também fazer com que eventuais danos possam ser cessados. Né? Então, a tese central dessa solicitação, dessa ação civil pública, e também qual cuidado foi tomado, porque se a justiça entender, indeferir esse pedido, eles vão ter um embasamento jurídico para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Isso aí a gente sabe, nós vivemos no Estado de Direito, né? Há que se preservar também essa garantia de defesa por parte dos demandados. Isso é normal, né? Dentro nessas tratativas processuais, né? Na verdade, assim, o que se pretende, como o doutor Rodrigo falou também pelo PROCON Manaus, se pretende garantir para que o usuário, aliás, o consumidor, ao abastecer seu veículo, ele possa ter, sim, possa exercer o seu direito de escolha, né, principalmente. Agora, claro, isso embasado em relatórios, enfim, custos, é toda uma análise que deverá ser feita ao longo da instrução processual. Doutora, um processo que se arrasta desde 2003, pessoas já foram condenadas em instâncias inferiores, no entanto ninguém é preso. A gente vê CPIs em cima de CPIs sem dar resultado algum, porque é tão difícil provar que há esse alinhamento de preço ou cartelização e, de fato, fazer com que esses preços baixem. Esse processo ele tramita na esfera federal, né? Nós não temos como acessá-lo ou como ser parte, uma vez que já existem as partes já que compõem os polos processuais, né? O que nós esperamos, é claro, que com essa repercussão e com o apoio da imprensa haja assim uma sensibilidade, né, por parte do Poder Judiciário na esfera federal para que haja um julgamento e esse julgamento seja favorável e que haja uma condenação das pessoas envolvidas, né, enfim, que compõem o polo passivo dessa ação e que desse modo possa haver uma resposta, né, favorável à sociedade. Aí nós não temos como explicar isso porque isso diz respeito à sistemática processual. Então, um processo dessa natureza e dessa complexidade, ele precisa de provas, então tem toda uma fase processual e infinitos recursos, né, que a própria lei processual permite, né? Então, nós não temos como interferir e estabelecer um prazo, né? Nós sabemos, sim, que você coloca numa escala de prioridade, né? Nós sabemos que, por ser um tema muito importante, com certeza, esse apoio da imprensa e o clamor da coletividade irá, por certo, sensibilizar os julgadores para que esse processo possa ter o seu desfecho. Com relação a essa ação civil que vocês estão protocolando hoje, caso o juiz que analise acate essa decisão de redução que é apresentado por vocês nesse documento, a partir de quando isso já teria que ser praticado pelas distribuidoras e pelos O prazo que está sendo solicitado no bojo da ação é de 24 horas.
Mas é um pedido, né? E esse pedido vai ser objeto de análise. Nós não temos como dizer em 24 horas será deferido ou não, né? É um prazo que se estipula por nós entendermos ser razoável. Mas a partir do momento que é deferido, que sai a decisão do juiz, Aí em quanto tempo... As partes vão ter que ser intimadas, existe todo um período para que elas tomem ciência e possam também exercer o seu direito de defesa, tá bom? A senhora falasse também que existe, a investigação continua em andamento no Ministério Público, né? E também a CPI, de que isso não traz prejuízo nem para um nem para outro. Com certeza não. No âmbito do Ministério Público, continua tramitando o inquérito civil, é um inquérito civil de natureza civil, buscando uma reparação, né? E, além disso, também nós já provocamos no sentido de que haja também uma investigação criminal, tá? Isso vai ser feito por um grupo de apoio, certamente, que vai atuar nessa área, tá? Obrigado. Qualquer momento a gente voltará com outras informações. Atual. E você compartilhando a verdade.